Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta, aleluia, é sempre uma alegria estar com vocês, gratidão a todos, que Deus abençoe você e sua família. Queridos, estamos falando sobre a parábola do semeador. Quando falamos sobre a parábola do semeador, citamos nas mensagens anteriores acerca do solo, foram 4 mensagens, que os 4 tipos de solo, né? Amados irmãos, e nós falamos acho que 5 mensagens sobre os 4 tipos de solo, e agora eu quero falar com você na mensagem 6, acerca da semente. Tanto o semeador com a semente, né, tem tudo a ver com o reino, mas tem uma parábola chamada parábola da semente, que está em Marcos 4, 26. Olha o que diz aqui no livro de Marcos 4, 26, chama a parábola da semente. Fala, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si só, produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga. Então, o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. É impossível falar da parábola do semeador, ou da parábola da semente, ou falar da semente sem mencionar o final. Na última reflexão, eu mencionei no final a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia é a última igreja, é a última dispensação, é o último tempo. É o tempo confuso, é o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo da divisão, é o tempo em que o sistema evangélico ele cresceu, ele deturpou a verdade, criou dentro de si próprio um 5º, 6º, 7º evangelho, né? Infelizmente, irmãos, nesse tempo nós vivemos um 5º, 6º evangelho que é prostituído, isto é, misturado. Houve uma mistura e a multidão do sistema gospel religioso seguiu essa visão. Então não interessa se é 5º, 6º, 7º evangelho, interessa que é igreja, interessa que é crente, interessa que é evangélico. Irmãos, e isso na profundidade não tem nada a ver. Eu quero dizer para você que eu não me deixa assim, espantado, que benção, olha a multidão. Não, porque, gente, precisa ver realidade. Né? O evangelho do reino, ele traz uma realidade. E aqui no Marcos, no livro de Marcos 4, ele está falando da parábola da semente. Ele fala que o reino de Deus é assim, é como se um homem lançasse a semente à terra, plantasse, né, a semente. Noite e dia, estando ele dormindo, acordado, a semente germina e cresce sem ele saber como. Então, a grande questão é pregar, é semear, é levar, é falar. O crescimento, naturalmente, é orgânico. Nós não podemos plantar uma semente e todo dia ir lá, arrancar a terra para ver como é que está a semente. Se fizermos assim, nós vamos atrapalhar o germinar e o crescer da semente. Certo? Então, existe uma forma de crescer que é orgânica. Quando a palavra é liberada e ela entra dentro da gente, automaticamente, organicamente, ela vai trabalhar. Ela vai crescer. Vai ser uma grande bênção. Você está entendendo? Então, amados, é muito importante a gente atentar com diligência para isso. O reino dos céus é como um homem que planta semente. Então, no reino de Deus, no reino dos céus, na vida de reino, não tem que haver preocupação excessiva. O que eu entendo aqui é que quando esse evangelho do reino está em mim, eu tenho que descansar em Deus, porque o evangelho do reino, ele é governante. E ele produz uma fé governante. Ele tem uma visão governante. Ele tem um propósito governante. Quando eu entendo isso, eu ganho isso no Espírito, então eu descanso. Por isso que Pedro disse lá na sua carta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Tem gente preocupando com o que não deve se preocupar. Tem gente se cansando, uma canseira que não deve cansar. Poderia economizar essa canseira. Tem gente perdendo a vida de forma que não deveria perder. Por isso, irmãos, a semente é tremenda, né? Ele fala assim, então, que o reino de Deus é semelhante ao homem que lança a semente sobre a terra. Daí o homem fica tranquilo. Noite e dia, sendo ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora não saiba como. A Bíblia diz aqui no 28 que a terra por si só produz o grão. Por si só produz o grão. Tem gente querendo governar a igreja. Tem gente querendo, irmãos, fazer a igreja e toca a trombeta dizendo que é ele que faz a igreja. Eu que abri a igreja, eu que faço a igreja, é eu que levanto a igreja, é eu que encho a igreja, é eu que faço não sei o que. Gente, quem somos nós diante de uma tão grande realidade que é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é uma realidade poderosa na terra. Ela é, irmãos amados, o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é orgânico. Tem como governo o cabeça que é Cristo. Então eu e você temos que descansar e deixar que Deus seja Deus e realize a obra dele. Não podemos ser impedimento, empecilho. Tem gente que através das suas atitudes ele impede, ou pelo menos tenta impedir. E às vezes até, ao invés de ser um vaso usado por Deus, é um vaso usado até por Satanás para impedir a obra. Quem se lembra de Pedro em sua fase demoníaca? Pedro estava ali e Jesus começou a falar que ele ia passar pela cruz, que ele ia morrer, não sei o que tal. Pedro falou, de jeito nenhum você vai morrer. Como quem diz, eu vou te ajudar, eu vou estar lá e eu vou te proteger. Daí o Senhor olhou para ele e falou, para trás de mim, Satanás. Pedro endemoniou, irmãos. Muitas vezes nós endemoniamos porque queremos ajudar o Senhor. Achamos que o Senhor não está com capacidade para ajudar. Então eu vou fazer, vou governar. Para de mandar nas coisas que você não tem que mandar. Para de tentar governar a igreja de Deus, sendo que é Deus que é o governo da igreja. Ah, mas eu sou pastor. Quem diz para você que pastor é o dono da igreja? Pastor é o apacentador, pastor é o que cuida das ovelhas, pastor é o que sara as ovelhas, pastor é o que abençoa as ovelhas, pastor não é o que manda. Gente, quem manda é o cabeça, quem manda é Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Eu e você, sabe quem somos como pastores? Nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores. Paulo disse que ele era cooperador de Deus, né? Ele foi chamado para o evangelho de Deus. Eu e você fomos chamados para o evangelho de Deus, para cooperar com Deus no seu evangelho. O evangelho não é meu. O evangelho, irmãos, é a vida de Deus revelada. Aleluia. É essa carta poderosa, carta magna, né? Essas boas novas. É a vida de Deus revelada em nós. Isto é o evangelho. O evangelho, queridos, está entre nós, está dentro de nós. O reino está dentro de nós, está entre nós. Então, amados, que Deus abençoe a minha vida e a sua vida nessa visão gloriosa, e que possamos, amados, entender que a obra de Deus, ela é de Deus. Por isso já fala obra de Deus. Nós somos cooperadores, né? Então, por si só, a terra produz o grão, né? Depois o talo, depois a espiga. Então, o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Gente, tá breve essa colheita aí, né? Logo o Senhor vai colher esse fruto gerado pelo poderoso evangelho de Deus. Vamos orar? Pai, quero te agradecer por mais uma oportunidade, pela vida dispensada, pela palavra liberada. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos que são muito firmes e fortes aí neste canal. Quero abençoar a família de cada um. Quero pedir que o Senhor esteja tocando poderosamente agora, Pai, e liberando vida sobre cada um, Senhor. Pai, entra com a provisão agora. Onde está um irmão? Onde está uma irmã, Senhor? Quem está passando uma luta, tendo uma situação, um problema, Deus entra com uma provisão e realiza algo, Pai. Pois nós estamos orando e declarando a bênção em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
Olha, que o Senhor sustente a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus.